Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar nossa aula de português pegando a apostila lá na página 75, porque nós vamos conversar hoje sobre concordância. E a prof subiu a serra, né? Concordância verbal. E o que seria isso, prof? Concordância verbal. Essa palavra concordância, gente, olha só, concordância. Quando as coisas concordam, quando as coisas são harmoniosas. E verbal, nós estamos falando dos verbos. Já temos uma noção que quer dizer que as coisas precisam combinar. Mas combinar o quê? Então já presta atenção. Presta atenção no que? As coisas precisam combinar. Singular com singular, plural com plural, feminino com feminino, masculino com masculino. Fica aqui comigo que a prof vai explicar um pouquinho melhor. E aí na página 75 a gente vai começar aqui, conversar um pouquinho, a prof vai explicar para vocês. E a gente vai aprender juntos o que é concordância verbal. Nesta sessão, você estudará mais sobre a relação do verbo com o sujeito em uma frase. Então, nas aulas passadas, nós estávamos vendo que em uma oração nós temos um sujeito e um predicado. Que o sujeito é quem faz a ação e o predicado é onde está o verbo, é todo o complemento. Lembram disso? Que na oração, que nas orações sempre tem um verbo. Lembram disso, né? Eu sei que vocês lembram, são tão espertos, né? A cabeça de vocês está, ó, gravando tudo. Leia as orações a seguir. O aluno apresenta sua pesquisa para a professora. Letra B. Os alunos apresentam sua pesquisa para a professora. Letra A. Qual é o sujeito dessas orações? Gente, qual é o sujeito? Lembram das perguntinhas que a prof falou para vocês? Que nós temos que fazer aquelas perguntas? Que é o quem e o que. Então lá, quem apresenta sua pesquisa para a professora? O aluno. Quem apresentam, né, sua pesquisa para a professora? Os alunos. Então na letra A prof já está fazendo aqui, né, o comecinho com vocês ali. Então vocês já sabem, ó, já estou dando uma dica. O quem, né? Já sabe como responder a letra A, quem é o sujeito. Letra B. Qual é a palavra central de cada um desses sujeitos? Gente, palavra central, a palavra mais importante, centro. Olha lá, na oração A e na oração B. Então, já que a prof deu, eu vou apagar aqui e eu vou colocar a resposta do primeiro exercício, já que eu já falei. E aí eu faço a letra B com vocês. Olha só o vento que está, gente. Então, na letra A, então nós temos lá oração A e oração B. Vamos de resposta. Então, aqui é o aluno e aqui é os alunos, né? E aí, na letra B, a pergunta é: qual é a palavra central de cada um desses sujeitos, gente? Palavra central do sujeito, gente. Eu não falei pra vocês daquela pergunta quem, né? Quem? Então a palavra central é aluno e alunos. Então você vai organizar a tua resposta lá, que na oração A a palavra central é aluno e na oração B a palavra central é alunos. Ok, então você organiza a tua resposta e daí na outra aula a prof coloca no quadro ali para você direitinho. Então veja só, a palavra central do sujeito de uma oração é chamada núcleo do sujeito. Então quer dizer que, deixa eu pegar uma outra cor de canetinha. Aluno e alunos, isso aqui a gente chama de núcleo do sujeito.
que quer dizer que é a palavra mais importante, que é o quem, né? Ok. Número 2, releia as orações e responda as questões. Então, olha lá, o aluno apresenta sua pesquisa para a professora. Ok, olha a outra. Os alunos apresentam sua pesquisa para a professora. Letra A. Quais são as duas formas verbais? Quais são os dois verbos empregados em cada oração acima? Então, qual é o verbo, gente? Então, vamos lá. Deixa a prof olhar aqui. Então, vamos fazer juntos aqui essa letra A. O aluno apresenta sua pesquisa para a professora. Qual é o verbo? Eu vou apagar, que eu vou fazer junto com vocês de novo. Vou fazer de conta que vocês estão na sala comigo e vou fazer de conta que eu estou esperando alguém levantar a mão ou falar. É isso! É essa a resposta! Gente, a resposta, o verbo, né? Qual é? É apresenta e no plural é apresentam. Então aqui, ó. Que vem do verbo apresentar, né? Ótimo. Letra B. Complete as lacunas com o singular ou plural, né? A prof já deu a dica aqui. Apresenta é singular, é ele apresenta. E apresentam é plural, eles apresentam. Então, ali onde está apresenta, a primeira é singular. E aí a segunda você coloca lá plural, ok? Virando a página, nós temos lá, na oração A forma verbal apresenta está no singular, concordando com o núcleo do sujeito aluno. Uma palavra no singular. Lembra que a prof falou? Singular com singular, plural com plural. As coisas precisam concordar, elas precisam combinar. Então, quando a gente está falando de concordância verbal, quer dizer que as coisas precisam andar combinandinho, as coisas precisam andar concordando, elas precisam combinar. Na oração B, a forma verbal apresentam, ela está no plural, porque ela combina, porque ela concorda com quem? Com o núcleo do sujeito, que era alunos. Alunos está no plural, então os alunos apresentam a pesquisa. Então, ou seja, a palavra vai estar no plural. Então, agora olha o número 3. Agora leia a seguinte oração. O aluno e o professor conversavam. Veja só, é o aluno e o professor. De quantos núcleos o sujeito dessa oração é composto? Então, lembra da pergunta, o quem? Quem conversavam? Lembra da perguntinha que a prof ensinou para o sujeito e predicado, né? Quem conversavam, né? Quem? O aluno e o professor. Quantos núcleos? Lembra das coisas principais? Aqui, o núcleo do sujeito, aluno e professor. Então, de quantos núcleos o sujeito dessa oração é composto? 2 núcleos. Então, você já responde lá na letra A. 2 núcleos. B. A forma verbal presente nessa oração está no singular ou no plural? A forma verbal, qual é? É conversavam. Está no singular ou está no plural, gente? Está no plural, porque se é o aluno e o professor, é eles. Tem mais de uma pessoa. Quando tem mais de uma pessoa, já é plural. Então, é eles. Então, essa resposta da letra B é plural. Então, a prof vai até pôr no quadro aqui, porque
ficar registrado, né? Então, na letra A, a gente coloca lá 2 núcleos. E aí a gente coloca aqui, plural. Ponto. Em uma oração, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, a que se refere no singular ou no plural. Assim, um sujeito no singular leva o verbo também para o singular. Já um sujeito no plural ou formado por mais de um núcleo leva o verbo também para o plural. O mecanismo de concordância entre o sujeito e o verbo é chamado de concordância verbal, ok? Muito bem, então vamos para as atividades. Agora, na página 76, nós temos lá, na página 76, 77, 78 e 79, nós temos atividades sobre concordância verbal. A prof vai explicar essas atividades, vou explicar o que vocês vão fazer. E na próxima aula nós voltamos com correções. Então veja lá o número 1. Leia a oração a seguir sobre um exemplo de união na natureza. Com chuva ou sol, as formigas sempre trabalham unidas. Letra A. Qual é o núcleo do sujeito dessa oração? Então, de novo, você vai pensar quem com chuva ou sol sempre trabalham unidas? É essa a pergunta, gente. Você tem que pensar um pouquinho na frase, né? Na oração. Você volta lá e faz essa perguntinha. Você já volta ali, você já sabe que você calca a resposta. Letra B. Como ficaria essa oração se o núcleo do sujeito fosse trocado para formigueiro? Então, você vai reorganizar a oração, tirando essa palavrinha ali que é o núcleo do sujeito e trocando por formigueiro. Então, você tem que reorganizar. Letra C. Com o núcleo do sujeito no singular, o que aconteceu com a forma verbal da oração? Então, no primeiro caso, nós tínhamos uma forma verbal. Um sujeito no plural. Na letra B, pediu para a gente deixar no singular. Quando a gente trocou para o singular, o que aconteceu com o verbo? Preste atenção no verbo, porque você precisou alterar, ok? Letra D. Por que ocorreu a alteração descrita na atividade anterior? O que aconteceu e por que aconteceu isso? Isso é o mais importante que você me conte. Número 2. Contorne o núcleo do sujeito de cada frase abaixo. Depois, passe as frases para o singular. Então, você vai circular o núcleo do sujeito e passar todas elas para o singular. Bem simples. Número 3. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que vai passar as frases para o plural. Vai contornar o núcleo do sujeito e vai passar as frases para o plural. Número 4. A seguir, reescreva as orações trocando os sujeitos em destaque pelas expressões que estão entre parênteses. Altere o que for necessário. Então, veja na letra A. Eu prefiro basquete a futebol. Agora, era eu. Tem que trocar por ele. Ele não é prefiro. Agora, é ele prefere basquete a futebol. E você vai fazer isso com todas as frases. Então, você vai trocar o início, o eu por ele, o nós por eu, mas você tem que perceber que toda frase vai mudar, toda frase tem que concordar, toda ela vai ter que ficar combinando com o restante. Então tem que prestar atenção para que a frase fique toda, né, certinha, que ela fique toda combinando, tudo bem, gente? Tem que prestar atenção nisso aí. Número 5. Complete as orações com os verbos entre parênteses. Lembre-se da concordância verbal. O grupo 1 terminou ou terminaram a atividade?
Então é isso que você vai fazer. Entre parênteses tem duas opções, tem uma no singular e uma no plural. Você vai ter que ver qual é a opção que se encaixa perfeitamente naquela frase. Como que eu sei qual que é a opção perfeita? Olhando, gente, o sujeito. Esse sujeito tá no singular ou tá no plural? Como é que eu sei, gente? Como é que eu sei, gente? Olha ali, eu tô falando de uma pessoa ou tô falando de mais de uma? Observe, lembram disso? Então, dá uma boa olhada, veja os detalhes da frase, veja os detalhes da oração. Então, ok, passamos para o número 6. Agora, leia um trecho de notícia. Outra dica ali para o número 5, veja os pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Os pronomes já te dizem se eu estou no singular ou no plural, né? Pega essa dica. 6. Agora, leia um trecho de notícia. Depois, complete-o com as formas verbais apresentadas no quadro abaixo, de acordo com o sujeito. Mesma coisa, gente. Nós temos ali um quadrinho que tem 6 opções e está faltando 2 ali na notícia. Você vai escolher naquele quadrinho quais são as 2 que vão se adequar da melhor maneira ali naquela notícia. Então, eu quero que você leia e que você veja qual delas que se encaixa melhor, ok? Na próxima aula, que a prof vai voltar com as correções, aí sim que nós vamos conversar mais, que a prof vai trazer para o quadro, que você vai ver que nós vamos trabalhar bastante com isso, que aí a prof vai dar bastante detalhes, que eu quero ver o que vocês fizeram. Então, gente, eu quero que vocês tentem fazer. É interessante que você tente fazer. Não tem problema nenhum se errar, tudo bem? É aquilo que a prof já dizia na sala. Não tem problema errar, o problema está em não tentar. Mas eu sei que vocês vão tentar, tudo bem? Tenta fazer as atividades e na próxima aula a gente volta com as correções, ok? Um beijo para todo mundo, nos encontramos na próxima aula com as correções das atividades, tá bem? Um beijão e até mais!